Olá, internauta da Jovem Pan, conforme prometemos, depois do Jornal da Manhã, mais uma edição do Pergunte ao Vila. Professor, como vai? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Professor, já aqui direto com a pergunta da Elcia Freire. Ela diz o seguinte: bom dia, professor. No curto e longo prazos, quais seriam, na sua opinião, se as expectativas quanto à punição de Lula não se confirmarem? As consequências para a sociedade brasileira da frustração que isso certamente vai custar, professor? Não, isso com certeza vai haver uma frustração terrível tal se isso ocorrer. Eu acho isso hoje improvável. Tudo indica, e os ligados ao Lula, as pessoas já estão dizendo ontem e hoje, que ao ir para a primeira instância, portanto ao juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal do Paraná, o processo do Lula, um deles é o que envolve o triplex e o sítio. Ele muito provavelmente será preso, porque ele solto, ele pode intimidar testemunhas, pode destruir provas, ele coloca em risco também a paz pública. E agora, hoje, numa pequena nota no jornal Estado de São Paulo, tem as informações aí já da Operação Zelotes, né, em que o filho, Luiz Cláudio, a princípio imaginava-se que ele tinha recebido 2,4 milhões. Depois saltou para 10. Agora, hoje, informo que é 14 milhões que ele teria recebido. É dinheiro de propina das montadoras por uma MP, uma medida provisória que as favorecia, e ele recebeu propina, o Lula, através do filho. Portanto, ele é um criminoso que usa o filho para receber dinheiro do crime. Esse é o Lula. Professor, o Marcos Paulo pergunta o seguinte: Eduardo Cunha consegue escapar da cassação ou vai conseguir o tal somebody love e continuar no poder? Esse homem parece que tem 7 vidas, professor. Mas ele perdeu já na comissão de ética. Veja, por 11-9, depois, é o processo mais longo da história do parlamento brasileiro, né? Mas finalmente, ontem na sessão, por 11-9, foi aprovado o relatório do deputado Marcos Rogério, o parecer que ele deu, né, pela cassação. Agora eles vão recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, pelo sinal que nos deu o deputado Osmar Serralho em entrevista ao Jornal da Manhã. Dificilmente a Comissão de Constituição e Justiça vai conceder algum prazo superior ou entrar na questão do rito, anular alguma coisa. Ou seja, o que tudo indica é que o plenário logo da Câmara dos Deputados, 513, vão receber, portanto, o relatório e parecer aprovado pelo Conselho de Ética e, no atual momento, pelo andar da carruagem, dificilmente Eduardo Cunha vai salvar da cassação. E ao ser cassado, perde o foro privilegiado, e aí a possibilidade de ser preso é muito grande, não só dele, como de sua mulher. Professor, a pergunta do André Maresias. Professor, primeiramente, saudações rio-pretenses e muito obrigado por representar a nossa cidade, a nossa nação tão bem. Gostaria de perguntar se o senhor tem alguma ideia de quando o nosso famigerado Aloysio Mercadante vai pagar pelo crime que cometeu na tentativa de calar as delações que botam Dilma Rousseff em xeque, professor. Tiago, e o nosso ouvinte destacou bem. O Aloysio Mercadante foi, a mando de Dilma, conversar com o assessor de Delcídio Amaral, um senhor chamado Marzagão, e oferecer dinheiro, uma bela grana, para o Delcídio, né? E, claro, ter um trânsito nas Cortes Superiores de Brasília que pudesse segurar o processo de Delcídio. As gravações que envolvem o senhor Aloysio Mercadante são muito mais graves, viu, Tiago, do que aquelas do Sérgio Machado com o Jucá, com o Sarney, com o Renato, aquilo que nós tomamos conhecimento há cerca de 3 semanas atrás. Aqui foi muito mais grave. Estranhamente, não sei o que aconteceu. No Mercadante esqueceram. Então, cabe perguntar ao Rodrigo Janot: e aí, Janot, é Janot ou enganou? Vai ou não vai? Porque as coisas, as acusações, a gravação era clara obstrução da justiça. E aí o caminho do Mercadante e a cadeia. Professor, o João Matos, ainda dentro dessa linha que a gente está falando, outro ouvinte perguntou sobre o Mercadante e ele pergunta: e a Gleisi Hoffmann? Gleisi Hoffmann continua lá como senadora, faz parte da tropa de choque em todo o momento em que a sessão do impeachment se reúne, ela está lá junto com o Lindbergh. Qual vai ser o futuro dela, professor? Bem, ela, a Vanessa e o Lindenberg são os 3, o trio ali, que é o trio parada dura. Vão, gritam, falam, interrompem os depoimentos, estão fazendo o serviço sujo. Agora, ela está embaralhada com a justiça, ela e o marido, Paulo Bernardo. Os dois, Paulo Bernardo, influente quadro do PT, ministro, etc., eles estão numa situação muito embaralhada. Eles vão ser também atingidos das várias operações contra a corrupção. Portanto, ela sabe que a possibilidade dela ser logo investigada e
processado e condenado é muito grande. Muitos desses, se forem condenados, e aí entra a lei da ficha limpa, não poderão ser candidatos em 18. Ela, inclusive, ela foi eleita senadora em 2010. Então, o quadro para esse pessoal do PT, que é para os aliados do projeto criminoso de poder, é muito difícil. Então, tudo indica que a Gleisi também vai receber uma visita da justiça, ela e o marido. Ou seja, devem ser devidamente processados e, pelo que se sabe até hoje, serão condenados. E ao tiver a condenação num tribunal que não é de primeira instância, de segunda instância, portanto, uma decisão coletiva, ela acaba caindo na lei da ficha limpa e não poderá ser mais candidato, o que é ótimo. Não ter Gleisi Hoffmann no Senado faz bem para o Senado e para o Brasil. Ô Vila, o Belmiro Santos faz uma outra lembrança aqui para a gente na Jovem Pan. Gostaria de saber referente à presidente da Petrobras, a Graça Foster, ex-presidente, claro, e também ao Gabrielli, que são dois ex-presidentes da Petrobras. Por enquanto, nada também, professor. Essa questão, Tiago, são aqueles pontos de interrogação que é complicado. Porque, veja, os 3 presidentes da Petrobras durante o Petrolão foram José Eduardo Dutra até 2005, já falecido. Né? Depois, Gabrielli até 2012, de 5 a 12. E depois a senhora Foster até 15. É muito estranho que esses dois, Gabrielli e Graça Foster, não tenham sido até hoje devidamente processados. Porque tudo ocorreu, todo o saque da Petrobras e de suas subsidiárias, como a Transpetro, por exemplo, que envolve o Sérgio Machado, que ficou 12 anos, eles não são até hoje processados. Eu simplesmente não entendo, Tiago. Eu coloco o ponto. Como é que se explica que até hoje eles não foram processados, quando o Petrolão é o maior desvio de recursos públicos de uma empresa estatal da história da humanidade? Não há na história do homem nada que se aproxima a que os assaltantes do PT fizeram na Petrobras. Lembrando que a Petrobras chegou a ser a 10ª empresa do mundo e hoje ela está nesse ranking no número 416. Professor, chegando aqui a pergunta do Clever Luiz Gregolin Provence. Qual é a chance de queda de Renan Calheiros? Visto que ele, de uma forma muito estranha, os processos contra ele nunca vão para frente, e é bom lembrar que o ministro Euri Zavascki não aceitou o pedido de prisão, não só dele, mas também do Sarney. Isso. Eu não aceitar o pedido de prisão, parece que está correto, me parece correto tal. Agora, a questão que se coloca em relação a Renan é estranho. Tem um processo, um inquérito dele, 2007, que foi aquele episódio da filha que ele teve lá fora do casamento, recebia, ele pagava a pensão da menina através de uma empreiteira, Mendes Júnior, com dinheiro da propina, e aí houve um escândalo e tal. Aí ele tentou apresentar os bens que ele tinha, inventou um rebanho lá enorme, cabeças e cabeças, ligado e tal. Aí tem as vendas com notas frias para um açougue, que eu não esqueço, na cidade dele, Murici, no sertão de Alagoas. Um açougue 2x2, tinha 4 metros quadrados, cujo nome é Stop Carnes. Esse Stop Carnes comprou uma boiada, que era uma coisa fabulosa. Acho que a população de Murici nunca tinha comido tanta carne na vida. Era tudo nota fria, tudo mentira. Renan é malandro, pilantra, né? Agora vamos esperar que o Supremo haja. E aí o Janot precisa. Por isso que eu falo, o Janot tem dupla personalidade. Ora é Janot, ora é enganou. Então, em relação ao Renan, é inexplicável. Vamos ver se esse inquérito 2007 anda, vira um processo. E aí vai ter de seguir o que determina a Constituição. Ele termina o seu mandato à frente do Senado em 1º de fevereiro do próximo ano. Aí, quando ele for só senadora, não é o plenário que vai julgá-lo, mas provavelmente só a segunda turma tal. E ele sabe que a partir de 1º de fevereiro a situação dele vai ficar muito difícil, porque a primeira turma vai bater duro no Renan. Ô Vila, só para a gente terminar, a última pergunta, falando mais para os ouvintes aqui de São Paulo, o Eduardo Paparelli Melo. A gente vive uma onda de frio aqui no centro-sul do país. Sim. E tem essa história do prefeito tirar os colchões, enfim. Inclusive ele falou em evitar que São Paulo vire uma favela a céu aberto. Sim. Agora, a postura do prefeito é muito questionável. E o Eduardo pergunta, e essa postura da GCM a mando da prefeitura? O prefeito Fernando Haddad é um covarde. Há 3 anos e meio, a prefeitura não teve uma política pública em relação aos moradores de rua, que tomaram a cidade. Nós várias vezes falamos, pessoas dormindo em todo lugar, tal. Vem o inverno. Evidentemente que o inverno nós sabemos quando vem.
né? Como essas temperaturas foram muito baixas tal. Essas pessoas morando na rua, a prefeitura não tendo uma política pública, não tem albergues suficientes, não tem funcionários, não estabeleceu contato durante 3 anos e meio. Aí, nessa semana, morrem 6 pessoas. Em qualquer país sério, e o Brasil não é um país sério, o prefeito teria vindo a público se explicar. Chamaria uma coletiva de imprensa e explicaria. Se fosse Nova York, Lisboa, Madrid, Paris, Londres, Berlim, puxa vida, o prefeito ia ficar numa situação dificílima. Ele teria de vir a público e se defender e mostrar o que tinha feito. O prefeito é covarde. Ele fica escondido na sede da prefeitura. 6 pessoas morreram e ele não fala nada, Tiago. Eu não me conformo ter uma pessoa dessa à frente da cidade. É uma vergonha para os paulistanos. E votaram nele, hein? É uma vergonha e ninguém faz nada. A Câmara Municipal, 55 omissos. A Justiça também não pode fazer nada. Isso aí é o papel ou da Câmara dos Vereadores ou dele. Ele é esse omisso, esse covarde. É covarde, sim, porque morreram 6 pessoas e ele não vem publicamente se defender ou prestar solidariedade às famílias. Lembrando que há um mês atrás ele falsificou a agenda dele, falsificou um documento público, o Ministério Público abriu um inquérito. Naquela segunda-feira da chuva, morreu uma senhora no Largo da Concórdia e ele também se omitiu. Não foi prestar solidariedade, não fez nada. Portanto, nós temos um covarde à frente da prefeitura, as pessoas estão morrendo na rua e nós temos de repudiar esse prefeito, que é uma vergonha para São Paulo. Vila, até amanhã no Jornal da Manhã. Amanhã estamos lá. Todo dia no Jornal da Manhã, professor Vila, às 7h30 da manhã. E a você, internauta, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.